Olá a todos, na aula de hoje iremos estudar as características gerais dos instrumentos industriais. Bom, então o que seria uma medição? Medição é o conjunto de procedimentos o qual quantifica a informação de um fenômeno físico, por exemplo, temperatura, posição, velocidade. Esses fenômenos podem ser medidos de forma diretamente ou indiretamente. Na forma direta, é quando o resultado é obtido diretamente dos dados experimentais. Por exemplo, eu desejo medir uma temperatura e eu vou usar um termômetro para isso. O próprio termômetro já fornece diretamente o valor da temperatura. Já a medida indireta é aquela no qual o resultado é obtido através de medições diretas de outras grandezas, ligados por meio de uma dependência conhecida como grandeza pela grandeza procurada. Por exemplo, aqui no slide tem um LDR. O LDR é um dispositivo no qual a sua resistência varia em função da luminosidade. Então, se caso você queira medir a luminosidade, você deve associar o valor dessa resistência com o valor lido da luminosidade. O erro pode ser calculado, o erro absoluto, pela subtração do valor real do fenômeno físico, do qual está sendo medido, menos o valor medido. Além disso, também pode ter um erro relativo, ser calculado o erro relativo, no qual que seria o valor do erro absoluto dividido pelo valor real, e esse caso queira ser dado também pode ser dado em porcentagem. Nesse caso seria multiplicado por 100, ok? Bom, em relação a esse erro pode ser derivado de diferentes fontes. As possíveis fontes desse erro se devem a erros grosseiros. Quando é um erro grosseiro, se deve a erros na própria falta de atenção na hora de notar o valor, ou troca, ou utilização errada do equipamento, por exemplo. Ou um erro sistemático, no qual que é um erro que sempre ocorre no mesmo sentido. Ou erros aleatórios, que é associado à natureza da variabilidade dos processos físicos, levando a flutuações nos valores medidos. Bom, para exemplificar a questão desses erros aí, nessas figuras é feita uma analogia com esses erros de medição associado a um golfista, no qual o objetivo desse golfista é acertar o alvo nas atacadas aqui dele. Bom, quando eu tenho um erro grosseiro, como pode observar, o local onde que o golfista joga a bola, pode ver que é totalmente longe do alvo principal, que seria a nossa medida real. Agora é o seguinte, quando eu tenho um erro aleatório, podemos observar aqui que o golfista está jogando as bolas e as posições dessas bolas aqui, elas acabam variando em torno do valor real. Aqui tem um valor real e tem várias bolas em torno desse valor, ou seja, tem um erro ali que é um erro aleatório, uma vez vai para cima, outro vai um pouquinho mais para a direita, outro mais para mais à esquerda aqui. Já um erro sistemático, o golfista está jogando, nós podemos ver que essas bolas aqui estão, as bolas que ele joga estão posicionadas em torno de um valor médio aqui, no qual esse valor médio aqui ele tem uma certa diferença, ou seja, tem uma certa diferença em relação ao valor real. Ou seja, essas bolas aqui estão variando, mas estão variando em torno de um valor
no qual que tem uma diferença, que essa diferença é um valor sistemático em relação a um valor real. Uma característica importante dos instrumentos industriais é o que nós conhecemos como faixa de medição ou range, que compreende o limite superior ao inferior de cada um dos equipamentos. No caso do exemplo aqui temos um termômetro, no qual tem um marcador aqui que tem um limite inferior de 34 graus Celsius e seu limite superior é 45 graus Celsius. Assim, nós dizemos que o range desse termômetro aí é de 34 graus Celsius, ou seja, seu menor valor que ele consegue medir, a 45 graus Celsius, que é o seu valor máximo que ele consegue medir. Outra característica dos instrumentos também é seu spawn, ou também largura de faixa, que compreende a variação entre os valores máximos que o instrumento consegue medir e seu valor mínimo ali. Então, voltando ao exemplo anterior, no qual o termômetro ele tem um valor mínimo de 34 e tem um valor máximo de 35. Assim, seu spawn é dado pela diferença entre o valor máximo, 45, menos 34, o qual que vai resultar 11 graus Celsius, ou seja, podemos afirmar que o spawn desse equipamento, a largura de faixa dele é de 11 graus Celsius. Nesse outro exemplo aqui é mostrada a figura de um sensor de pressão da SMAR. Observamos aqui que na nota de notificação do aparelho de informação é mostrado um ranger aqui que mostra qual é a faixa de operação de pressão desse equipamento, que ele compreende o valor o ranger dele a valor de 6,25 a o valor máximo de pressão 250 bar. Assim, a largura de faixa dele, o spawn dele, é dado por 250 menos 6,25. Outra característica dos instrumentos é a sua sensibilidade, que é dado pela razão entre a variação de entrada pela variação de saída, por essa expressão. Bom, um exemplo do cálculo da sensibilidade é considerar um termômetro, no qual esse termômetro aí ele consegue medir uma temperatura com ranger de 0 a 500 graus Celsius. No entanto, essa leitura nesse termômetro é feita em uma escala com comprimento de 50 centímetros. Então a sensibilidade desse equipamento é dada por 50 centímetros, que seria a sua saída, que seria a altura do nível apontado pelo termômetro, dividido pelo ranger dele, da temperatura que está sendo medida, que seria 500. Então, ao fazer graus Celsius, ao fazer essa variação, temos que ele tem uma sensibilidade de 0,1 centímetro graus Celsius. Isso quer dizer que cada variação de graus Celsius, a altura lá, a coluna de mercúrio lá do termômetro, ele tem um incremento de 0,1 centímetro. A precisão de um equipamento pode ser medida de diversas maneiras. Bom, uma dessas maneiras seria em torno da porcentagem do alcance dele, do spawn. Então, considerando um instrumento com trabalha numa faixa de operação de 50 a 150 graus Celsius, e esse instrumento está medindo a temperatura no qual está indicando o valor de 80 graus Celsius, e sabe-se, a priori, que é fornecido pelo fabricante, que a precisão desse instrumento está em torno de mais ou menos 0,5% do spawn. Então a dispersão dessa medida aqui, ela está 0,05 do span dele aqui. O span desse instrumento corresponde à diferença entre o valor máximo menos o valor mínimo que ele consegue medir, 100 graus Celsius. E se eu for calcular a porcentagem desse valor aqui, eu tenho 0,5% disso, que vai corresponder a 0,5 graus Celsius. Então isso quer dizer que é o seguinte, que
nossa medida, na verdade, ela está entre o valor central 80 mais o nosso desvio padrão aí, que seria 0,5, ou menos o nosso desvio padrão, que seria 0,5. Assim podemos afirmar que nossa temperatura ali está entre essa faixa aqui, de 79,5 graus Celsius e 80,5 graus Celsius. Outra forma de fornecer essa informação da precisão é por meio da unidade. O fabricante do equipamento já fornece diretamente que o equipamento tem uma precisão de mais ou menos 2 graus Celsius. Nesse nosso caso e do exemplo, caso você esteja medindo 80 graus Celsius, quer dizer que nossa medida está em torno de 78 graus Celsius a 82 graus Celsius aí, ou seja, está em torno desse valor aí. Uma terceira forma de quantificar essa precisão é em torno da porcentagem do valor medido. Então, no nosso exemplo, considerando que ele tem uma precisão agora de 0,5%, mas em torno do valor medido, ou seja, esse valor aqui é calculado em cima do valor medido, que é 80 graus Celsius. Então eu calculo 0,05% em torno de 80, que esse valor vai dar um valor de 0,4 graus Celsius. Então eu posso afirmar que minha medida está em 80 graus Celsius mais ou menos 0,4, ou seja, essa medida está dispersa nos valores de 79,4 graus Celsius e ao valor máximo ali de 80,4 graus Celsius aqui, ou seja, essa medida minha está em torno desse. A precisão também pode ser calculada em função do fundo de escala. No caso, nosso exemplo aqui, o instrumento nosso mede de 50 a 150 graus Celsius, assim o valor de fundo de escala dele é o valor máximo que ele consegue medir, que é 150. Assim, esse 0,5% do nosso erro ali está associado ao 150, ou seja, eu tenho 150 vezes 0,5 dividido por 100, porque é dado em porcentagem, e isso vai resultar 0,75 graus Celsius. Então eu tenho um erro associado à minha medida de 0,75 graus Celsius, ou seja, a minha medida, na verdade, ao medir 80 graus Celsius, quer dizer que minha medida está em torno de 80 menos 0,75, ou seja, 79,25 graus Celsius, ao valor de 80 mais 0,75, seria 80,75. Ou seja, minha medida, na verdade, o valor lá medido está em torno desses dois valores aí. E por fim, outra medida, outra característica dos instrumentos é a questão da exatidão dele. A exatidão, ela mede a concordância entre o resultado medido e o valor verdadeiro. Observação: quando temos a precisão, ela mede a dispersão dos valores medidos em relação a um valor geral. Não quer dizer que esse valor médio aí seja o valor real. Já a exatidão mede a dispersão desses dados em relação ao valor verdadeiro. Bom, o conceito de exatidão e precisão às vezes gera uma dúvida. Para compreender melhor esse conceito, nós vamos fazer aqui uma certa analogia. Então, considerando um processo no qual deseja jogar um dado, fazendo analogia, toda vez que for jogar, tem um alvo central. Esse alvo central aqui representa o nosso valor real, que eu desejo medir. E toda vez que for jogar um dado aqui nesse círculo aqui, está indicando que eu estou realizando uma medida. Bom, se eu começar a jogar minhas medidas, toda vez que for jogar um dado, realizar uma medida, e essa medida se elas tiverem um valor em torno de um valor médio, ou seja, no caso do médio, quer dizer que eu estou jogando de maneira precisa. Ou seja,
Se eu começar toda vez que for fazer uma medida, essa medida e oscilar em torno do valor médio, quer dizer que é preciso. E esse valor médio não precisa obrigatoriamente ser o valor real. Basta eu sempre oscilar em torno desse valor aí. Ok? Agora é o seguinte, se eu começar a jogar meus dados aí, esses dados uma hora cai aqui, uma hora cai aqui, ou depois acaba caindo, uma hora acaba caindo aqui, outra hora aqui, outra aqui, mas no entanto, em alguns casos acaba acertando o valor real, eu afirmo que que eu estou jogando de maneira exata, embora exista uma certa dispersão. E no entanto, quando eu jogo eu faço esse mesmo processo do meu dado aqui, ó, tem um dado central aqui, eu jogo bem próximo do valor real, do centro desse meu círculo aqui, e algumas vezes até acerto. Você pode observar aqui que ele foi exato, porque eu acertei o meu alvo, e além disso, ele é preciso porque esses dados que eu estou jogando, eles não estão tão dispersos, ou seja, nesse caso aqui ele é preciso e exato. Nesse outro caso aqui que eu mostrei anteriormente, ele é exato porque algumas vezes eu acertei meu alvo, mas no entanto, como que a maior parte das vezes que eu ataquei estavam dispersas, ele não é preciso. Ou seja, a exatidão vai indicar se eu vou acertar meu valor real. Já a precisão vai medir a dispersão dos meus dados em torno do valor médio, que não precisa ser obrigatoriamente o valor